Olá, afortunados e afortunadas! Mais uma aula aqui para falar sobre Ho'oponopono. E na aula de hoje eu quero trazer para você como você pode aplicar o Ho'oponopono nos seus relacionamentos para você reprogramar a sua mente sobre relacionamentos, sobre padrões de relacionamentos. Porque o Ho'oponopono é uma ferramenta de limpeza de padrões, padrões de comportamento e padrões inconscientes. Sabe, aquele tipo de reflexo, né, que você tem de reagir de uma certa forma, apesar de você saber o que você precisa fazer para você transformar sua vida, para você atrair dinheiro, para você atrair prosperidade. Apesar de você gostar do dinheiro, apesar de você, estudar, né, fazer aí as suas práticas, suas técnicas, parece que as coisas, sabe, sempre tende a ir para o mesmo lugar, né. Sabe aquelas pessoas que sempre, se veem endividadas? Eh, Elas podem trabalhar, ganhar dinheiro, aumentar o salário, mas parece que quanto mais elas avançam na vida, mais elas vão repetindo esse mesmo padrão, né. Isso é memórias inconscientes que nós vamos trazendo conosco durante toda a nossa vida, que muitas vezes nós podemos chamar também essas memórias de, ou crenças, né, limitantes, mas também de sombras psicológicas, né. Por quê? Nosso subconsciente, ele é responsável pel por tudo que criamos na nossa vida, né. É ele que dirige a nossa existência. Mesmo que você pense que são os seus pensamentos conscientes que estão criando sua vida. Não é. É os seus padrões inconscientes que estão te mostrando a realidade que você está vivendo agora. Se você é aquela pessoa que repete sempre os mesmos problemas na relação, nos relacionamentos, sabe? Você sempre acaba caindo na mesma armadilha. Ou você é traído, ou você, no meu caso, era as pessoas mentiam para mim, né? Eu tinha muita questões com mentira. Eu atraía pessoas que me mentiam o tempo todo, que contavam mentira para mim. E é muito engraçado que chegou um momento que meu filho mentiu para mim. E ele não mentia para mim antes. E no dia que ele mentiu para mim, aquilo foi um gatilho que acionou em mim uma, sabe, uma memória que eu comecei a me lembrar de todas as vezes onde as pessoas mentiam para mim e eu não entendia por quê. Até eu perceber que quando eu voltei, né, no meu passado, eu fui percebendo que eu tinha uma memória que, para mim, os homens eram mentirosos. Os homens, o masculino, né, eram mentirosos. Só que isso, eu adquiri isso na minha infância, desde muito nova, né. Minha mãe falava isso, minha avó falava, minha irmã falava, e aí é uma tipo assim, uma linhagem de mulheres traídas, né, que foi se perpetuando durante toda a nossa por gerações e gerações. E eu me dei conta, eu perguntei para o meu filho, né, o que em mim fez com que você escolhesse mentir para mim? Qual o meu comportamento ou atitude, o que eu falo, como eu ajo, que fez você mentir para mim? E aí ele me falou o porquê, né. E quando eu fui olhar o comportamento, ou seja, eu sempre tinha o mesmo comportamento com as pessoas. Eu reagia, eu era muito impulsiva na época, né. Então, muito mais nova, eu era muito impulsiva. Então qualquer coisinha era aquela explosão, assim, durava 30 segundos, sabe. Depois acabou tudo, já estava rindo, brincando. Eu nunca fui de guardar mágoas. Essa é, né, essa é uma qualidade. Mas eu tinha esse lado, essa característica de ser impulsiva, né, de ação, porque eu sou sempre muito de ação. Então, é a minha essência é de ação, né, é questionadora, é reação. E eu reagia muito de forma muito negativa à mentira ou ao erro, né. E aí meu filho, ele falou para mim assim: "Ah, é porque quando, acontece tal coisa, ou quando eu faço um erro, você reage assim, assim, assado". Não foi necessariamente negativo, só que essa reação que eu tinha toda vez que ele cometia um erro,
ou toda vez que, por exemplo, ele esquecia, né, um dever na escola, ou ele esquecia alguma coisa, a minha reação era a mesma da minha mãe. A mesma reação, gente, mesma coisa. Que é a mesma reação da minha mãe, que me levava a mentir para ela. Minha mãe odiava mentira, né? E eu, apesar de eu detestar mentira, porque minha mãe detestava mentira, eu mentia para minha mãe para me não apanhar, né, gente? Quem quer apanhar todo dia, né? E aí eu continuei repetindo esse comportamento com meu filho. Então, aquilo que estava acontecendo comigo, e isso foi assim, em um período de tempo que aconteceu várias vezes, em contextos diferentes, a mesma coisa. É um padrão. As pessoas mentiam para mim. Eu era traída pelos meus amigos, eu era traída por patrão, eu era traída, sabe? Eu tinha sempre uma traição atrás de mim. E mesmo que eu não sou aquela pessoa que fica: "Ai, meu Deus, eu fui traída e etc, etc", mesmo que eu não guardo, aquilo foi me irritando. Chegou um momento que estava atrapalhando minha vida, né. Por quê? Porque eu ficava enviando pensamentos negativos e de raiva, de ódio, de tudo para as pessoas que mentiam para mim. Aí aconteceu que meu filho mentiu, né. E foi uma coisa muito simples, não foi nada grave, mas eu fiquei puta nessa época. E quando eu fui olhar para esse comportamento, onde mais eu repetia a mesma coisa, eu percebi que isso vinha, ó, de muitos anos. Aí eu comecei a trabalhar nessa área, nas minhas relações, no meu relacionamento, eu comecei a limpar memórias com o Ho'oponopono. Então o que que eu fiz, né? Eu limpava as memórias no meu DNA, todas as memórias que eu compartilhava com a mentira, com a falta de poder, porque quando a gente mente, é porque a gente tem medo, né? A gente tem medo da reação do outro ou de acontecer algo que a gente não é capaz de assumir. Então, eu percebi que eu tinha esse medo de não ser capaz de assumir as consequências das minhas próprias escolhas, né? Que é quando você, por exemplo, imagina que você quer fazer uma mudança, você quer mudar de país, ou você quer imigrar para outro país, ou então você quer mudar de cidade, né? Você fez uma escolha. Essa sua escolha que você fez de mudar de cidade vai impactar toda a sua vida, né? Seus relacionamentos, suas finanças, né? Sua vida pessoal, talvez a sua saúde, talvez isso vai trazer um certo cansaço para você, a sua rotina vai ficar desorganizada por um tempo, enfim, uma mudança, né, impacta não só você, mas ela impacta todas as áreas da sua vida. E cada área da sua vida envolve outras pessoas. Entende como que é uma teia de aranha que tudo está interligado conosco? A sua escolha, ela impacta o universo como um todo? Então, é baseado nisso que o Ho'oponopono facilita a nossa vida, né. E principalmente quando você quer magnetizar aquilo que você deseja, que é o objetivo de você estar aqui assistindo essas aulas. Se você quer magnetizar dinheiro e você não está conseguindo magnetizar dinheiro, tem memória. Olha para as suas memórias sobre dinheiro. Né? E outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo de hoje, não precisa você saber quais são as memórias que você está limpando. Basta você olhar para a sua vida, né? Você olha para a sua vida como um todo e você imagina assim, por exemplo, né? Quais são as coisas que sempre se repetem na minha área financeira? O que sempre se repete nos meus relacionamentos? E esse relacionamento pode ser afetivo íntimo e relacionamentos com amizade, patrão, colega de trabalho, enfim, eh, vários tipos de relacionamento. O seu relacionamento com o dinheiro, seu relacionamento com a sua vida, né, com você mesmo, seu relacionamento com você. Como você se vê no mundo? Você se vê uma pessoa, fraca, sei lá, uma pessoa que não tem sorte, pouco importa. A forma como você se vê é a forma é o que vai se manifestar na sua vida. Se você se vê como uma pessoa, procrastinadora, você vai ver sempre provas de que você procrastina.
Se você se vê como uma pessoa ruim, você vai sempre olhar para o que você faz que você considera ruim. Se você se considera uma pessoa pobre ou que não tem dinheiro, você sempre vai se deparar com situações que vai provar para você que você não tem. Então, tudo que se manifesta na sua vida física é como se fosse um reflexo daquilo que está no seu inconsciente, não é na sua mente consciente, é no seu inconsciente, tá? Que é filtrado pelas suas crenças. Então você vai manifestar fora, você vai projetar isso fora de você. E aí, imagina que você está vivendo hoje uma realidade de muito endividamento, muita conta para pagar, você não dá conta, ou então você é aquela pessoa que não falta dinheiro, mas nunca tem sobrando. É sabe, você recebe o seu pagamento e você já está devendo tudo. Ou então você recebe o pagamento e aí você pensa que vai sobrar dinheiro e quando você vê acontece alguma coisa. Sobra dinheiro, mas acontece algo para você gastar aquela quantia que sobrou. Ou seja, você está sempre criando escassez, criando mais escassez, né? Isso é uma memória. É uma memória que faz com que você sempre perceba sua vida desse jeito. E aí, à medida que você vai limpando, não precisa você saber qual é a memória. Basta você ir olhando e falando assim: o que em mim está causando essa situação? Que tipo de pensamento, comportamento meu está causando essa situação? Eu limpo em mim, divindade interior, lembra? Divindade interior. Eu limpo em mim todas as memórias que estão trazendo essa situação. Eu agradeço por estar tendo a oportunidade de limpar essas memórias, de observar essas crenças na minha vida. O Ho'oponopono é baseado 100% na responsabilidade. Eu assumo 100% de responsabilidade pela situação que está acontecendo na minha vida, porque eu sei que essas memórias estão vindo à tona para que sejam limpas. Tudo que acontece na nossa vida é para a gente criar algo novo, é para a gente ter a oportunidade para a gente criar algo novo, né? Então, tem a ferramenta, por exemplo, questões de dívida, né, que eu uso, que eu gosto de usar, que eu nunca ensinei essa ferramenta, mas geralmente eu gosto de usar com envelope, né? Eu não tenho envelope. Ah, eu tenho, peraí. Vou pegar o envelope aqui e vou explicar para vocês, né? É assim. É a ferramenta do gotas de orvalho, tá? Gotas de orvalho. Gotas de orvalho para você limpar memórias de escassez de dívida. Então, vamos supor que você tem boletos que você precisa pagar e você não está conseguindo pagar. Você não tem o dinheiro, tá? Se você recebeu o boleto para pagar e você não tem dinheiro para pagar, é porque esses boletos representam memórias de escassez, tá? Em forma de boleto, só que são memórias. É passado. Isso que está aí é passado. Tudo que está na sua realidade agora é passado já. E aí, quando você limpa, você quebrou a corrente desse passado. Você começa a corrigir essas memórias. Entende? Então, o Ho'oponopono é uma ferramenta de limpeza de memórias errôneas que nós vamos aceitando ao longo da nossa vida. Por isso que chama limpeza, né? Então, você pega um lápis e borracha, é a ferramenta do lápis e borracha, tá? Você pega um lápis e borracha. Eu gosto de usar um lápis novo, sem ponta, tá? Aqui é uma caneta, tá, gente? É porque eu tô sem lápis aqui. Mas eu gosto de usar lápis novo e sem ponta. Eu tenho um lápis aqui que ele é só para isso. Então, você pega as suas contas, coloca no envelope, ou você pega as contas em si e você bate 3 vezes. Gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. E na sua mente você tem que estar um pouco concentrado, porque se você estiver pensando em outra coisa, não adianta, né? Mas é gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. E aí você pode falar as 4 frases, não é obrigatório, tá? Mas você pode falar. E você pode falar: eu limpo em mim. Eu limpo, eu apago nesse momento as memórias que estão trazendo essa situação.
para minha vida. Eu apago, neste momento, as memórias que estão trazendo essa situação para mim. Fala 3 vezes e bate o lápis e borracha, bate no envelope e pronto. Soltou. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sou grata, sou grato, né? Você pode falar tanto no feminino quanto no masculino. Agora, tem a questão da gota de orvalho, você pode usar ela o tempo todo, tá? Essas palavras, lápis e borracha, por exemplo, que você bate no envelope com a borracha, por quê? A borracha já é um arquétipo de apagar, de limpeza. O lápis é um arquétipo de criação, né? De criatividade, de escrever. É uma nova história que começa. Você apagou a antiga e vai para você começar uma nova. Mesmo que você não vai usar o lápis, mesmo que ele esteja sem ponta. Isso é um gatilho para o seu inconsciente, para a sua criança interior entender que ela tem a oportunidade de apagar o passado e reescrever o futuro. Entende? Só que isso não é uma ferramenta racional, é uma ferramenta para o seu inconsciente, é uma ferramenta da criança, da sua criança interior. Aí, quando você começa a trabalhar com o lápis e borracha, as gotas de orvalho, você vai perceber que rapidinho você muda de vibração, tá? Sua vibração se eleva muito rápido. Porque quando você está com conta para pagar e você não tem dinheiro, o que acontece? Você olha para a conta para pagar e você imagina que você não tem como pagar aquela conta. Na hora, a sua vibração, ela bate, desce, vai embora. E aí, quando você está falando assim, ai meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? E a preocupação, e aí vem aquela tristeza, e aquela frustração, e vem uma angústia, né, na gente, quando a gente vê as contas acumulando e a gente não tem dinheiro, e vem aquela angústia, e você fica. Então, enquanto você está nessa angústia aí, pode durar 1 minuto, você está criando a mesma coisa. Você está recriando essa situação. Mas se você trazer, na hora que veio a memória, não tenho dinheiro, você fala Ho'oponopono, gotas de orvalho. Eu limpo em mim as memórias que estão me trazendo esse tipo de situação. Queridas memórias, obrigada por me dar essa oportunidade de limpar vocês, de liberar vocês e a mim. Porque quando você libera uma memória, você está liberando as memórias dos seus antepassados e você mesmo, tá? E aí você pode fazer uma oração ou eu vou trazer aqui nas meditações a oração do Ho'oponopono, a oração original, tá? Para você ir fazendo. Eu estou fazendo essa série de aulas explicando o Ho'oponopono e as ferramentas que ele traz e o conceito, né, a filosofia do Ho'oponopono, para você já ir incorporando aí no seu para que entre no seu inconsciente. Assim, quando você for fazer as meditações, você já vai estar com a informação dentro de você. Então, fica muito mais fácil para o seu inconsciente aceitar essa ideia de que você não precisa compreender necessariamente ou saber o que você está limpando. Porque o nosso problema, na maioria das vezes, é que a gente quer saber o que a gente está limpando, né? Quer saber o porquê, de onde vem, onde foi criado, de onde vem a crença, qual crença que é essa, mas não precisa. Basta você limpar gotas de orvalho. Eu limpo com gotas de orvalho. Bate no envelope. As memórias que estão se manifestando através dessa situação, dessa fatura, dessa conta, dessa escassez. Limpo em mim e você entrega. Sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço. Você pode falar simplesmente as 4 frases ou você pode usar o lápis e borracha, tá? Eu uso raramente outras coisas que as 4 frases, vou ser bem sincera com você. Faz muitos anos que eu não uso essa ferramenta do envelope com lápis e borracha ou gotas de orvalho, né? Até porque, para mim, já se tornou automático. Acontece qualquer coisa, já vem na minha cabeça automático, né? Eu fiz um ciclo de 21 dias de limpeza de memórias e depois eu fiz mais um de 49 dias.
Foi assim que eu comecei com o Ho'oponopono. Eu comecei fazendo ciclos de 21, depois de 49, e aí eu integrei a informação no meu inconsciente, e agora é totalmente automático, se tornou algo automático. Vem uma raiva, vem uma. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu não nego o sentimento, entende? Não é negar o sentimento. Você deixa ele existir, a emoção está ali. Não tem nada. Uma vez que ela se manifestou, não tem como você limpar. Só que à medida que você vai limpando, à medida que você vai avançando, à medida que você vai aplicando no seu dia a dia o Ho'oponopono, você vai começando a se sentir cada vez mais leve, cada vez mais leve. E essas memórias vão saindo. Quando você for fazer o exercício de magnetizar o que você quer, que é o que eu ensino aqui nessa série, você vai estar com muito mais abertura para receber. E até, inclusive, você vai percebendo que sua intuição ela vai aumentando. À medida que você vai limpando. Só que, gente, é todo dia, é toda hora. A gente tem memória para limpar toda hora. Então, é uma ferramenta para você usar toda hora, quanto você quiser, tá? Não tem contraindicação, não tem perigo, não vai te causar nada. Você não precisa parar a sua vida. Você pode fazer lavando louça, dirigindo, trabalhando. Essa é a maravilha do Ho'oponopono. Você pode estar com alguém conversando e vem um julgamento na sua cabeça, na hora, Ho'oponopono. Ho'oponopono. Eu limpo em mim as memórias que estão me trazendo esse julgamento. E eu gosto de ficar. Às vezes eu falo de forma pensada, às vezes eu falo de forma falada, dependendo de onde eu estou, se eu tiver com pessoas, inclusive, gente, até com seu namorado, com seu marido, com a sua mulher, com a sua esposa, você pode. Viu ela estressado, ele está nervoso, ai meu Deus, aflito, Ho'oponopono. Faz Ho'oponopono para a pessoa. Eu limpo em mim as memórias compartilhadas com essa pessoa. Eu limpo em mim as memórias que estão sendo compartilhadas com o sentimento dessa pessoa. Porque tudo parte de nós, tudo parte de nós. Se tem alguém nervoso na sua frente, se tem alguém estressado na sua frente, é porque você precisa presenciar aquilo. Você criou essa situação, entendeu? E aí você está compartilhando com essa pessoa essa situação. A pessoa só está manifestando, ela está correspondendo a uma vibração que você emanou para o universo. É por isso que os princípios, as leis herméticas, é importante a gente entender essas leis, porque elas te ajudam muito também a entender o processo do Ho'oponopono. Porque no Ho'oponopono não existe passado, presente e futuro. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando você limpa uma memória agora, você está limpando também em alguma vida passada sua. Você está liberando sua avó, seu avô, seu bisavô, seu tataravô. Você está liberando todo mundo quando você libera uma memória sua. Por isso que é poderoso, né? Gente, eu vou estar trazendo para vocês cada vez mais esse tipo de coisa, tá? Eu vou estar trazendo para vocês aqui muito conhecimento, a base, a essência, tá? Eu não vou ficar focando em técnica de manifestação, porque não adianta você fazer técnica de manifestação se você não tem espaço para você poder ser aquilo que você está querendo manifestar. Antes de você manifestar algo no mundo físico, você precisa ter a consciência de que você é capaz de ter aquilo. Lembra que se você não acredita que você é capaz de canalizar uma ideia milionária, porque você se sente não merecedor ou não merecedora, se você não acredita que você é capaz de alcançar a autorrealização em todas as áreas da sua vida, o meu trabalho como mentora é fazer você acreditar. Não fazer você acreditar, é mostrar para você o porquê você pode manifestar o que você deseja. E para isso é preciso você ter um conhecimento de você, né? Um mínimo de conhecimento sobre o universo, como o universo funciona. Eu me lembro inclusive de uma entrevista do Steve Jobs, né? Onde ele falava sobre isso, onde ele falava que eu lembro que na época o jornalista perguntou para ele assim, se ele tinha noção, quando ele era mais novo, se ele tinha noção de que ele ia conseguir alcançar aquilo que ele alcançou.
né? E ele respondeu assim: na verdade, não. Mas eu tinha ambição, eu tinha vontade de ter as coisas, eu tinha vontade de ser alguém importante, né? Só que eu não acreditava que eu era capaz. E aí o cara perguntou para ele assim: e o que que você fez para você acreditar? Não, não, o que você, e como você fez, então, já que você não acreditava? Ele falou assim: eu busquei formas de me fazer acreditar, de eu entender que eu podia acreditar. Ou seja, ele falou: eu limpei, eu tirei, né? Eu eliminei o que fazia eu duvidar de mim. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi eliminar esse padrão que fazia com que eu não acreditava que eu era capaz, né. Claro que ele não falou com essas palavras, mas foi mais ou menos assim, né, que ele falou. E que eu depois que eu ouvi essa entrevista, eu fiquei pensando assim, né, quando a gente tem um sonho e que a gente não está conseguindo chegar na onde a gente quer, quando a gente não está conseguindo, ter satisfação no nosso na nossa vida, chega um certo momento que a gente para de sonhar. E aí que mora o perigo, né. Mas quando você busca a entender por que que eu estou sonhando em ter uma casa de não sei quantos andares, né? Por que que eu quero tanto isso, mas parece tão impossível? Mas se eu quero, você acha impossível, mas você continua querendo, né? Não é porque você acha impossível que você não quer. Só que parece que tem um véu na nossa frente que a gente não consegue ver o como que a gente vai fazer, né? É por isso que eu falo, o como não interessa, porque ele vai aparecer para você. Só que, à medida que você vai limpando esses véus, que é o que o Ho'oponopono faz, ele vai tirando esses véus da sua frente. E isso vai acontecendo de uma forma tão sutil que você mal percebe. Pensa que não, sua vida está transformando e você não está percebendo. Pensa que não, tem pensamento que some, você não pensa mais, tem comportamento que você não faz mais, aí você começa a sair do vitimismo, e aí de uma hora para outra você está, né, vivendo ali com mais leveza, tá? O seu cotidiano vai ficando mais leve, mais consciente. Então, me fale aqui, o que mais você gostaria de saber sobre o Ho'oponopono? Outra coisa que me perguntaram: "Ju, qualquer pessoa pode praticar o Ho'oponopono?" Qualquer pessoa, até seu cachorro. Você pode ensinar até para o seu bebezinho que está começando a falar. Não tem, como eu falei para você, é uma ferramenta que nos foi legado, que é para ser usado para o mundo, para o universo. É uma ferramenta para você usar para liberar a energia criativa, a energia da gratidão, do amor, da responsabilidade, do auto-perdão, da autocura. O Ho'oponopono é uma ferramenta de autocura, tá? Tem muita gente que ensina vários tipos de Ho'oponopono. Eu falo do Ho'oponopono da Norma Limeaco Simeona, que é o assunto, né, do livro, o grande livro do Ho'oponopono. Eu tenho 2, né, 2 livros assim. Um está em francês, que foi o que eu mais estudei, na verdade. Esse daqui está em português, que eu comprei quando eu fui no Brasil, né? E esse aqui ele fala dos ciclos e dos conflitos. E tem uma frase aqui que eu gosto muito, inclusive, que ele fala assim: não procure mudar o mundo, mas escolha mudar de ideia a respeito do mundo, né? Em um curso em milagre que ele pegou essa frase de um curso em milagre. Quando você começa a praticar o Ho'oponopono, você vai começar a perceber que as ideias que você tinha sobre o mundo começam a mudar. E aí você vai vendo, né, na sua vida as coisas acontecendo e você vai começar a perceber que aquilo ali é tudo memória. Gente, é só memória. Tudo que acontece na nossa vida é memória, é reflexo, reflexo. A realidade que você está vivendo, a realidade que está aí, ela já é fruto do passado, né? Eu estou sempre falando isso para você, mas eu vou repetir sempre aqui, porque vem essa filosofia, ela vem de acordo com tudo que eu já ensino aqui para vocês, né? Ela está de acordo com a lei da correspondência, principalmente. Princípio de polaridades, princípio de ritmo, né? Quando a nossa vida começa a ir lá em cima, volta para baixo, vai para cima, volta para baixo. Isso tudo são memórias que estão vindo para você limpar, tá?
Mas não se preocupe, nós vamos se aprofundar cada vez mais aqui no Ho'oponopono e me fala se você quer mais de Ho'oponopono ou se você quer mais sobre outros assuntos, porque eu vou adorar gravar aulas aqui para a plataforma para vocês, tá bom? Um beijo, nos vemos na próxima aula e espero também em breve nos vermos no encontro ao vivo. Tchau, tchau. Gratidão.